pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Faria e eu sou psicóloga. E eu vou falar hoje sobre um tema do universo infantil, que é o desfraude, né? Então senta aí que vai começar mais um Conversando no Divã. Para iniciarmos essa conversa, eu vou explicar o que é o desfraude. Como o próprio nome diz, o desfraude é quando a criança passa a ir ao banheiro sozinha e sai das fraldas, ganhando autonomia com esse processo. Porém, não é tão simples assim. Para falar desse tema hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, Juliana Franco, mãe da Joana e proprietária do Campinas com Criança. Hoje eu trouxe a nossa convidada, Juliana Franco. Obrigada, Adri. Tudo bem com Tudo, você? E você? Tudo jóia. Oi, gente. Tudo bom? Eu gostaria que você começasse se apresentando e para ver quantos anos a Joana tem hoje, falasse um pouquinho dela. Bom, a Joana é filha única, tá? Eu sou mãe da Joana. A Joana hoje tá com 5 anos, Adri. 5 anos de idade. Acabou de completar. A gente tá no mês de novembro, que é mostrando os bastidores para vocês no vídeo da gente. A Joana tá com 5 anos de idade. E como o nosso tema é o desfraude, eu gostaria de saber com quantos anos você começou esse processo com a Joana? Esse é um fato muito interessante. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, que eu levantei essa questão, né? Sim. Que as pessoas falaram, nossa, 20 meses para desfraudar, 20 meses, vocês vão entender essa história, assiste até o final. 20 meses para desfraudar a Joana, foram 20 meses. Eu comecei o processo de desfraude da Joana, ela estava com 7 meses. 7 meses. Ela tinha acabado de aprender a sentar. E aí eu já queria desfraudar ela. Como a gente pode ver nessa idade, né, existe uma idade certa para desfraudar, né? Hoje a gente tem que entender que a criança tem que estar preparada. Você acha que a Joana estava preparada com 7 meses de idade? Com certeza não. Existiu uma interferência familiar para eu tomar essa iniciativa. Porque a minha mãe, eu fui para a escola com 4 meses de idade, pro berçário. E a vovó da Joana contou que com 9 meses eu já estava desfraudada. Só que a Joana foi para a escola, ela já estava com 4 anos. O desenvolvimento dela era dentro de casa, era no tete a tete, a mamãe fazia xixi, fazia cocô, eu ia lá e trocava fralda, não existia uma necessidade. Mas como eu tinha uma referência minha de desfraude com 9 meses, eu achei que a minha filha estava apta a ser desfraudada, começar o desfraude com 7 meses. Não estava. Não. Existe, né, como a gente, eu vejo muito por aí, existe uma norma? Existe. Eu acho que assim, primeira coisa, o desfraude acontece entre 2 a 3 anos, mas primeiro que isso, não quero que vocês coloquem uma regra. Nossa, meu filho está com 3 anos e eu não desfraudei ainda. Mas será que ele de fato está preparado para esse processo? Como podemos perceber, a ansiedade, né, do desfraude é muito grande, mas de fato a gente tem que olhar para aquela criança, para o nosso filho. Será que ele está realmente preparado para esse processo ou é uma ansiedade minha? Né? Como a gente viu no caso da Ju, não foi nenhuma ansiedade dela, né, mas sim da avó, né, aquela pressão, precisa desfraudar, né? E Ju, em relação a isso, né, como que você se sentiu enquanto mãe no desfraude, nesse processo? Não foi só a pressão da avó. Foi também uma questão pessoal, porque eu reparava o desenvolvimento motor da Joana, eu reparava na relação dela, ela com 7 meses já se apoiava nas coisas para começar a caminhar. Então a sensação que eu tinha é que a minha filha era o Einstein, e minha filha era super inteligente. Que já estava preparada. Eu, há 30 anos atrás, desfraudei com 9 meses, e ela agora, no século XXI, com 7 meses não ia dar conta desse recado. Eu falei, não, ela vai desfraudar. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Era outro cenário. E a minha ansiedade fez eu errar muito. Não, nada grave, mas causou alguns desconfortos, inclusive trauma. No processo, que foi por isso que demorou tanto 20 meses. Como a Ju comentou, né, que ela começou a desfraudar a Joana com 7 meses, antes disso a gente precisa ver que a criança desenvolveu, né, seja o físico dela, o motor e o cognitivo. As crianças dão indício a isso. Como a gente percebe, né? Será que essa criança já andou, já falou? Pra gente começar depois, a partir daí, um outro desenvolvimento dela? Porque se ela não conseguiu nem efetivamente ter habilidades nesse processo, como ela vai passar por um processo do desfraude, né? Que exige uma comunicação, que exige uma autonomia, que exige todo um desenvolvimento, né, Ju? Você sabe, Adri, que uma coisa muito interessante que eu parei para refletir
conversando com você em uma outra oportunidade, Sim. foi realmente em relação, se o desfraude gera autonomia para a criança ir no banheiro sozinha, por que eu vou começar esse processo antes da criança andar? Sim. Se ela não vai conseguir andar com autonomia e ter, se ela nesse momento ela não tem, só para ela ter simpatia com o pinico, o vaso sanitário, não faz sentido, né? Isso. Mas a gente quer fazer, a gente quer economizar dinheiro com fralda. É verdade. Né? Mas para isso, né, antes de começar o desfraude, eu acho que para iniciar o desfraude, eu acho que o principal é o diálogo. Né? Falar para a criança o que ela vai começar a partir de agora, falar para a criança que ela está em desenvolvimento e está crescendo, mostrar isso na forma do diálogo. Então, se a criança não conseguiu desenvolver a fala, como que ela vai começar o desfraude, né, Ju? E a Joana já falava algumas palavras nessa época. Começou a falar de verdade com o ano, mas ela respondia a ação. E eu não comprei, a gente estava conversando sobre a pauta, sobre a abordagem, sobre o pinico, né? Eu nem queria passar pelos dois processos. Eu não comprei pinico. Eu comprei um bumbo e um redutor de assento. Então eu coloquei a Joana direto no vaso sanitário. E ela ficava, eu sentava para ler um livrinho para ela ficava ali, às vezes funcionava, às vezes ela fazia. Só que para ela era um momento comigo lendo um livrinho. Sim, é um momento de mãe e filha, né? Mãe e filha, para ela não fazia o menor sentido, né? Sim. E isso foi indo. Isso foi indo. Né? Alguns casos a gente vê, né, que algumas mamães a gente compra pinico, outras não, né? O se é certo ou errado vai de acordo com cada criança. O importante, se for inserir esse método, que deixe a criança ter autonomia na escolha do pinico, na cor do pinico e comprar com ela, porque daí ela já vai passando por esse processo, ela está sendo inserida. Não, olha, senta aqui, a partir de hoje você vai fazer no vaso sanitário ou no pinico, né? E como que foi para Joana sentar no vaso sanitário, não pulado esse processo, né? Mas você tá passado na frente. Nesse primeiro momento super funcionou, porque ela identificava que era o momento nosso, tal. Com o passar do tempo, a correria da rotina do dia a dia, começou a ficar difícil esse momento, porque ela já não estava funcionando quando ela não estava sentada no vaso, então de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, tinha que fazer essa ação. Começou a ficar chato, começou a ficar difícil. Ela não queria mais sentar no vaso sanitário e não estava funcionando, porque quando ela estava sem fralda, ela fazia xixi na casa, né? E aí, eu como mãe com tempo integral, a gente consegue ver, a gente tem acesso ao relógio fisiológico da criança, então eu sabia mais ou menos que horas que ela ia fazer o cocô ou o xixi. Então era naquele momento que eu levava. Mas e quando não tinha nada? Ela odiava, ela começou a chorar. Chorava muito. E aí paramos. Aí eu falei, quer saber? Chega. Voltou para as fraldas. Voltou para a fralda. Voltou para a fralda. Mas nesse tempo, a Joana... 1 ano e 4 meses eu desisti. Falei, não, a Joana participava de você indo no banheiro, de você fazendo as suas necessidades ou não? Sim, esse é um ponto interessante. Foi fácil levar ela para o banheiro porque ela tinha acesso. Tanto quando eu ia no banheiro, quanto o pai ia no banheiro. Eu acho que essa questão visual é muito importante, né? Porque eles estão descobrindo o mundo. Eles não vão pegar o YouTube e falar como ir no banheiro, né? Pegar uma referência. Então, acho que a referência da família, dos pais, não esconder o ato ajuda. Sim, ajuda muito, porque eu acho que esconder gera um medo na criança, né? Um medo de ir no banheiro, porque geralmente a gente faz as necessidades de porta fechada, então, nossa, a criança imagina, fica pela imaginação dela, né? O que tem ali que tudo se faz de porta fechada? Não tem acesso assim sozinha, né? Sim, não tem acesso ao vaso sanitário, no qual, né, vai começando a gerar um medo, né, no que a criança não precisa. Né? Então, mostrar para a criança que você também não usa mais fralda, que você também usa os banheiros, é um passo muito importante para a criança até entender e se reconhecer naquilo. Né? Nossa, eu quero fazer igual minha mamãe, como eu já vi muitas crianças, não quero usar mais fralda. Né? Tem criança que não, que chega, né? Olha, mamãe, não quero mais usar mais fralda. Mas não foi assim com a Joana. Né? Foi depois, né? Lá com 2 anos, já quando a fala estava funcionando, quando ela já tinha algumas outras autonomias no caminhar, coordenação motora. Quando ela começou a pintar e desenhar e caminhar pela casa, vendo que a casa era dela, em todos os cômodos, ficou mais fácil.
Foi lá com 1 ano e 8 meses, 2 anos, que aí a gente retomou o processo. E como que foi essa retomada do desfraude? Primeiro que estava muito mais livre. Eu estava muito mais livre. Aí eu continuei na pegada, não quis o pinico. Minha sogra na época falou assim, dá autonomia pra ela, talvez ela não queira o vaso sanitário porque é alto, tem que subir no bumbo, ela não se sente confortável. Compra o pinico, deixa pela casa pra ela pegar e fazer onde ela quisesse. Sim. Eu não estava confortável com isso, eu queria que fosse uma ação para ser executada no banheiro e eu não queria fazer, como já estava estendido, eu já não queria fazer outro processo até o banheiro. Então a gente continuou, eu comprei um livro. Um livro mágico dos adesivos. Agora eu não lembro o nome do livro, mas é um livrinho desse que a gente encontra. Cada vez que a criança vai no banheiro e dá certo, ela vai no painelzinho que estava colado na porta e ela põe um adesivo. Super legal, funcionou pra ela perder aquela questão. Não, mamãe, não quero ir no banheiro. Ela já falava com 1 ano e 9, 2 aninhos. Não quero ir, não quero ir. Passou, porque aí ela ia pra colar o adesivo. Mas aí ela ia várias vezes, não fazia nada e queria colar o adesivo. E tinha alguma recompensa? A recompensa tinha, mas a liberdade lá de casa, criação, uma mãe em tempo integral, gente, essas coisas de recompensa não dá certo, porque a gente quebra a regra. Sim. Aí a gente quebra a regra e fala assim, olha, se você seguir essa rotina, você vai ganhar um chocolatinho, um Kinder Ovo, suponhamos, tá, gente? Um chocolatinho. Aí no meio do caminho, a criança quer fazer o que ela passa, outra coisa, você dá um Kinder Ovo antes de chegar ao final do processo. Sim, nem terminou o processo de desfraude, né? Não deu certo também. O negócio de recompensa não deu certo, de adesivo, o adesivo e o livrinho deu certo pra ela voltar a ter interesse aí no banheiro, distante do trauma, distante da coisa chata. Mas a efetividade do desfraude só aconteceu quando ela entendeu que ela era uma menina grandinha e que quem usava a fralda era bebê e que o lugar de fazer xixi e cocô era no banheiro. Sim. Com 2 anos e 7 meses, 2 anos, logo depois que ela desmamou. Sim. Que ela mamou, então a gente percebe que vem todo um outro desenvolvimento da criança, né? Se ela não fala, se ela não conseguiu andar ainda, né? Então tem todo um processo antes, né? Uma coisa que eu achei engraçada que você falou é sobre respeitar, né, o tempo da criança, que eu acho que é o principal. Hoje em dia a gente vê bastante coisa sobre regrinhas de como que é o desfraude, mas a gente esquece do principal, que é olhar para nossa criança, né? Então a partir do momento que eu acho que você foi respeitando um espaço, né, a autonomia, o respeito que você tem pela Joana, né, ela se desenvolveu no desfraude. Foi exatamente isso. O processo foi tão interessante que quando eu não estava nem aí se ela ia usar fralda, a gente não vê de adultos usando fralda, né? Sim. Nem usando chupeta, né? E a gente quer que isso cabe logo, mas quando eu falei assim, quer saber? Ela é criança, ela é bebê, ela tá com menos de 3 anos, ela ainda mama no peito, chega de pressão. Eu vou falar pra ela, eu vou continuar incentivando a ação, mas vou deixar partir dela. Um dia ela chegou e falou assim, mamãe, eu sou menina grandinha, hoje eu não quero fralda. Não teve escape? Ela fala xixi, até hoje, né? Você tá no meio do restaurante, mamãe, xixi, e sai correndo pro banheiro. Mamãe, cocô, e sai correndo. Ela tá com 5 anos. Ela não vai no banheiro sozinha ainda. Sim. E tudo tem seu tempo, né? Mas eu acho que o principal do desfraude é isso, respeitar a criança e todo o seu desenvolvimento, né? Porque não adianta passar etapas que lá na frente a gente pode, né, até tá um trauma, trazer alguma coisa, alguma consequência para isso, né? Sim, né? E foi o sofrimento para ela, né? Porque quando a mãe, né? E daí eu pergunto, quando você quer desfraudar seu filho, é uma ansiedade minha, uma preocupação minha ou realmente ele está preparado? Né? Porque é um sofrimento para a criança aquilo que você exige e ela não consegue dar naquele momento. Gera uma irritação materna, uma irritação paterna e uma frustração na criança. Sim, uma frustração na criança e na mãe por não ter dado conta daquilo, né? Porque daí a mãe fica procurando 1001 coisas para tentar o desfraude. Gente, e talvez pelo a criança... amor de Deus, fala com psicólogo. Sim. Cuidado com as opiniões pessoais, individuais. Blogs são sensacionais, Baby Center é maravilhoso, YouTube, ó, a gente tá aqui, né, dividindo isso, né, Dri? Mas procura um psicólogo, procura um especialista.
Porque é a grande sacada, o norte é muito, no mínimo, a gente tem um pouquinho mais de conforto, conhecimento e informação. Sim, porque além de tudo tem que entender essa família e quem que é essa criança nessa família, para depois entender todo o desenvolvimento, né? É um indivíduo. Se a gente acredita na subjetividade, a criança também tem, por que não, né? E eu gostaria que você deixasse um recado para as mamães que estão passando por esse processo de desfraude, né? Que estão, ou que vão passar ainda, né? Não desfraudem seus filhos com 7 meses. Gente, o legal foi exatamente o que eu falei com a Adri agora. Na dúvida, contata, procura um especialista, busca informação com base acadêmica, porque eles estudam, as pessoas que trabalham com toda essa parte de consultoria materna, eles estudam muito para dividir coisas e não deixar a gente com aquele sentimento de culpa e fracasso tão comum entre as mães, tá? E respeitar o tempo e o individual do seu filho, né? Eu imagino como é quando você tem 3, 4 filhos, né? Que um desfraudou com 1 ano e 2 meses, aí o outro com 4 anos, aí e daí compara as comparações. As comparações dentro de casa, acho que deve ser muito pior do que a comparação fora. De qualquer maneira, gente, eu sugiro para vocês buscarem sempre o profissional e também respeitar o individual, a característica e o desenvolvimento do bebê e da criança. Fazer o quê, né? Tem que gastar dinheiro com isso, né? Um gasto necessário, né? Mas uma coisa que você falou e eu quero retomar, né? É comparação. A gente só pode comparar a criança com ela mesma, do que ela foi e do que está por vir. Com outras crianças não, porque são outras crianças, né? Mas, Ju, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, tá? Chama mais, tá bom, pode deixar. Gente, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham ficado até o final. Não esqueça de curtir e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Beijo, gente. Prazer. Tchau, Adri. Tchau.